Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com mais um podcast do Chama Que É Show. E eu tenho um prazer enorme de estar com duas pessoas assim extraordinárias da área da contabilidade. Umas pessoas que se relacionam com pessoas assim de uma forma assim que tem um diferencial incrível. Eu estou com Samir Nemi. Ele é contador, advogado, administrador de empresa, um cara extraordinário. É presidente, tá? Eu sempre falo o seguinte: uma vez presidente, sempre presidente. Então, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, gestão 2020 a 2023. E hoje ele tem um prazer enorme e eu vou passar para ele o seguinte, para ele apresentar uma pessoa aqui hoje no nosso podcast, que é uma pessoa incrível. Eu gostaria muito, Samir, falar que você é muito bem-vindo, de você estar aqui com a gente, com a sua energia, com a sua alegria, com a sua competência. Eu tenho certeza que aonde você está, você traz a diferença e eu quero te dar o prazer de você apresentar essa pessoa maravilhosa que está aqui com a gente hoje. Tá, eu queria agradecer o convite, Rosângela, grandíssima amiga, estar aqui com você em São Paulo, trocando essa ideia, falando um pouquinho de contabilidade, falando um pouquinho de história de vida, que eu acho que isso é importante demais. Agradecer o convite para estar aqui com vocês e apresentar a Dona Jusceia Barbosa, minha mãe, minha mentora. Quando ninguém falava em mentoria, ela já me dava mentoria, quem me direcionou na vida, quem me incentivou, me deu as oportunidades e me fez a pessoa que eu sou hoje. Então, hoje a pessoa importante dessa mesa aqui, quem tem mais história para contar, quem tem mais coisa para ensinar para quem nos assiste, com certeza vai ser ela. Eu tenho certeza disso, por isso que eu fiz questão do seu filho falar de você, porque eu acho que você é uma mulher incrível, porque você ensinou, você deu as diretrizes para sua família e por isso hoje você colhe bons frutos, né? Porque quando você vê que um filho deu certo, que uma filha deu certo, você vê quanto é importante. Eu também sou mãe e a gente vê a importância desse papel de uma mãe. E você é uma mãe muito especial, então você é muito bem-vinda nesse canal. Chama Que É Show, porque o Chama Que É Show chama alegria, chama prosperidade, chama dinheiro, chama conexão, chama amizade, chama saúde. E você tem tudo isso assim de sobra na sua vida. Amém. Então, eu quero que você mande um oi aí pro pessoal, fala um pouquinho quem é você, que nós vamos ter um bate-papo super legal aqui. Eu tenho certeza que vai agregar conhecimento aí na vida de muitas pessoas que vão nos assistir. Então, muito bem-vinda. Obrigada, né? Obrigada pela oportunidade de estar aqui em São Paulo, né? Passear um pouquinho em São Paulo, sair um pouquinho do trabalho. E Rosângela aí é uma pessoa maravilhosa que a gente sempre encontra, né? Quando tem os congressos, as convenções lá no Rio de Janeiro. Então, você que transmite alegria já contagia todo mundo, né? É verdade. Com certeza. Nós estamos na contabilidade há 56 anos, né? Gente, um tempo, 56 anos. E tá aqui, hein? E vive da contabilidade. Vamos lá. São 56 anos na contabilidade. Amo demais, não sei viver sem aquela empresa contábil, né? Chego lá, agora me obrigaram a chegar às 9h30, porque eu chegava às 7h30, mas tem que fazer exercício, fazer pilates, então eu estou chegando às 9h30, mas de compensação saio 20 horas para compensar a parte da manhã. Mas é uma alegria muito grande que eu tenho nessa profissão que eu escolhi. E a alegria maior porque meus 2 filhos também estão seguindo, né? Meu pai foi o fundador do escritório, eu sou a 2ª geração, e o Samir e a Samira Nemi são a 3ª geração. Puxa, espero que algum neto assuma a 4ª geração, né? Gente, olha, a gente já falou disso aqui no podcast, a gente já falou dos desafios, porque a gente pensa aí nos filhos, nos netos, nas gerações, para que leve adiante aquilo que a gente construiu com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. Mas se você já tá no lucro, se você já tá com o Samir e com a Samira,
você já tá ganhando aí o jogo, Com hein? certeza. Porque com é desafiador. É muito desafiador. E o Samir, ele não é só contador, né? Então ele é administrador, ele é advogado. Então ele fez algumas coisas, né? Foi agregando outros conhecimentos para levar aí para a empresa de contabilidade de vocês. Eu tenho certeza que isso faz toda a diferença. Para dar uma boa orientação aos clientes, né? Ele dá orientação em todos os âmbitos, né? Então, é muito bom que ele tenha feito essas faculdades todas. É um orgulho muito grande. Ainda fez 10 anos de inglês, sabe falar também inglês. Ele fala inglês, ele apronta. Nossa, esse menino, esse garoto é demais. O papo é bem mãe mesmo, né? É papo de mãe. Papo de mãe. E aproveitando esse papo de mãe, conta pra gente aí como que foi a infância do Samir, hein? Como foi esse garoto? Foi uma gravidez planejada? Foi. Ele é o mais velho? Aí depois que veio a Samira, conta pra gente. Gente, hoje vocês vão saber aí um pouquinho lá da intimidade do Samir, tá? Que você só vê ele ali, né, em outros patamares, né? E às vezes você não conhece ali a história. E hoje ela aqui, vai revelar aí as travessuras de Samir. Hoje eu vou ser a fofoqueira. Isso aí. Pra gente ver que ele é uma pessoa normal, igual todo mundo, né? Conta pra nós. Não, o Samir, quando eu era solteira, eu queria 6 filhos, né? Nossa, mas 6, que eu achava que a família árabe, né, que é a família do meu marido, sempre todo mundo tem 4 para cima. E eu achava muito bonita aquela reunião toda dele. Mas quando o Samir nasceu, com 10 meses de casada, nasceu o Samir. E ele era muito manhoso, muito chorão. Era? Não dormia de noite. Aí eu dele falei, filho único, não tem mais nenhum. Traumatizou, mais ou menos Traumatizei. isso. Entendi. Tinha muita cólica e eu parava na emergência com ele, mãe de primeira viagem, Sim. né? Então era complicado. E a Samira veio de surpresa, né? Porque quando eu falei que ia ter o filho único, 2 anos e 9 meses depois, eu nasceu a Samira, que foi uma surpresa. Ela até diz, você não me queria, né, mamãe? Mas não é que eu não queria, é porque trabalhando, né? Porque eu só tive 1 mês de resguardo, né? Com 1 mês eu voltei para o escritório para trabalhar e amamentava ele, voltava. E minha mãe me ajudou muito, né? Para poder eu conseguir, mas os 2 filhos eu só tirei 1 mês em casa. O empresário, né? O empresário, normalmente, a mulher, eu acho que é bem desafiador para nós mulheres, quando a gente opta em ser mãe, a gente tem que conciliar aí o trabalho, conciliar as coisas e ainda entregar o melhor para o nosso filho, que é tão bom, né? Tudo isso. E Samir, e aí? Fora ser chorão. Não, manhoso, porque você falou que ele era, né? Ele não é mais? Não. Passou? Não, ele não é passou. manhoso? Não. Eu pensei que ele fosse, desculpa. Não, é um grude comigo, né? Isso aí é alma gêmea, nossa. Mas aí ele é muito estudioso, muito, como dizia na época, CDF, né? Ele Samir era muito, CDF, de verdade. Estudava. Viu? Ele era assim, né? Ele prestava muita atenção na aula, né? Prestava muita atenção na aula. E às vezes tinha época de prova, né? Eu dizia assim, meu filho, vai estudar. Ele dizia, não, mamãe, está com tudo na cabeça. E realmente, quando as notas vinham, estava tudo ótimo e maravilhoso. Então, ele sempre foi assim. Teve uma vez que teve um concurso, era de uma revista, não é, Samir? Foi. E aí você tinha que escrever, era falar algum relatório sobre... Era videogame, não era? Ele ganhou em primeiro lugar. E aí? Saiu na revista, saiu em tudo. Chegou um videogame em casa. Não foi o Atari, não, né? Eu não lembro qual era, não. Acho que era um Phantom System, não lembro, era um lá. Então ele era assim, e sempre assim, quando o avô morreu, ele fez uma dedicatória muito linda. Então, assim, ele muito carinhoso, muito amoroso com a família. E a coisa boa é assim, nós trabalhamos juntos, né, no nosso escritório. Na minha sala e na dele tem um vidro onde ele me vê quando ele está no escritório, né? Que é raro. Que é raro também. Que bom, não é né? certo. Que ele começou, foi para buscar outras coisas. Exatamente. Né? E a gente se vê quando ele está no escritório, eu vejo ele o dia inteiro na sala, ele me vê também. A gente se dá muito bem.
graças a Deus, é uma união muito grande, né? Eu aceito muito a modernidade dos meus filhos dentro da empresa, já que há muitos anos que eu parei de estudar, né? Continuo trabalhando, frequento as convenções, essas coisas, mas eu aceito, porque tem família que diz assim, meu pai e minha mãe não aceitam o que eu falo, o que eu digo, né? Mas eu não, eu aceito. E como eles também, a gente divide lá no escritório, a gente acaba divide. Cuidando de algumas coisas. Cada um pega uma tarefa, né, lá dentro. E graças a Deus a gente tem uma união muito grande. Que legal. E assim, quando ele estudou, teve uma infância tranquila, dedicado, né? Então você não teve problemas, né? Porque a pessoa era estudioso, né? Ali, dedicado e tal. Quando, Samir, você começou a pensar em qual seria a sua profissão? Quando você via a empresa de contabilidade, o que isso refletia para você como pessoa ali naquela época? Porque a gente sabe que é meio desafiador, né? Sim. Quem é filho de contador sabe, né? O volume de trabalho que o profissional da contabilidade assume. Então a percepção que eu tinha é de que a profissão era ruim, porque tirava a mãe de casa, né? Era muito difícil ter a presença dela dentro de casa. A minha avó, por parte de mãe, era quem tocava tudo, levava na escola, meu avô levava na escola, a avó cuidava em casa. E aí, falou, eu quero ser qualquer coisa menos contador, né? Pois é. Falava veterinário, todo mundo tem época de veterinário, né, na vida, né? Por causa dos bichinhos e tal. Mas aí com 14 anos ela me convidou para trabalhar. Meu filho, vem para cá, vamos começar a trabalhar um pouquinho, vamos entender aí. E eu agradeço a ela esse grande estágio que ela me deu, porque nesse período que eu fiquei no escritório, eu rodei todos os departamentos, eu executei tarefas em todas as funções que um escritório de contabilidade precisa atuar. E aí depois desse giro, que acho que levou uns 2 anos, mais ou menos, 3 anos, aí ela me chama para assumir o societário. Aí eu passo a ficar responsável por toda a parte paralegal, as legalizações das empresas, as certificações, os licenciamentos. E aí ela foi boazinha e me deu a receita do societário todo, né? E ela já começou a trabalhar o empreendedorismo ali para você. E aí o escritório fazia, sei lá, 5, 6 legalizações por mês, e eu comecei a estudar direito, a mudanças na estrutura dos contratos sociais, atualizações de capital social, e aí fazia 30, 35, 40 aí o negócio processos começou por a ficar mês. bom. Comprei carro com 18 anos de idade. Viu que o trabalho, que a contabilidade dá bons resultados, né? Mas é uma dor, Samir. E naquela época podia 14 anos, né? Hoje em dia é 16, né? Pois é, eu também comecei com 14, por isso que eu já tenho aí 30 anos aí da profissão, né? Então eu comecei com 14 anos também. E eu vejo que é uma dor muito grande mesmo para os filhos, né? Quando a mãe precisa ficar ausente, né? Naquele trabalho, eu passei por esse processo também de achar estranho, porque minha mãe não está aqui, porque que eu preciso de uma mãe por perto, porque você olha para o vizinho, você vê que o amiguinho está com a mamãe lá e você está com a vovó, quando você não está com uma outra pessoa. E aí você começa a olhar, mas que mundo é esse, né? Que a gente tem uma mãe, mas a mãe não está tão perto. Sim. E hoje é um desafio muito grande para as mulheres mesmo, quando decide engravidar, quando decide assumir a maternidade. Eu acho que isso é importante para nós que somos empresários ter essa visão, essa concepção de que a mulher ela faz a diferença, ela tem a sua competência e ela também tem o direito de assumir uma maternidade e conciliar o trabalho de uma forma bem especial, porque todo mundo tem essa dorzinha ali, minha mãe não tá, tem reunião da escola, aí tem um compromisso, mas o que é importante? Eu acho que você começou a ter uma visão do empreendedorismo, o que isso trazia de resultado para vocês dentro de uma família que dependia daquela empresa, né? Na verdade, eu acho que a atitude e o exemplo ensina mais do que a palavra. Quando a gente é bem jovem, a gente só sente a ausência, né? Mas quando a gente passa a ser adolescente, o início da fase adulta, você começa a olhar o quanto ela se dedicava por causas que acredita, 40 anos presidente de um orfanato, né, já encaminhou a vida de centenas de órfãos ali. Quando você é criança demais, você fica com ciúme, porque às vezes
via que cuidava até melhor dessa Sim. criança, porque sabia que dependia muito mais do que você. E tinha o Natal, né? Na época que eu era criança, a vara da infância e da adolescência autorizava que casais levassem essas crianças para passar Natal e Ano Novo num seio familiar e tal. E sempre sobrava umzinho lá que ninguém buscava, ela levava para casa. Então eu tive 3 irmãos de criação. Isso para mim foi bastante importante, que você entende dividir, né? Entende dividir a atenção, dividir bens, as coisas junto. Esse sentimento solidário que ela sempre carregou. Então, assim, quando eu falo que ela foi mentora, é verdade, mas para a vida, né? Não só profissionalmente falando. E eu acho que a gente precisa se construir pautando a nossa estrutura em espelhamento, né? E isso faz a diferença mesmo. A gente sempre fala que quando você escuta o conselho, eu sempre falo isso, quem escuta conselho não vai escutar coitado. Porque você acaba, hoje a gente fala em mentoria, em tanta coisa, em tantas ferramentas que existe, que é super legal, que nos auxilia, a gente super aprova, mas gente, o aconselhamento, aquilo que você vive no seu dia a dia, e as pessoas, as mães, os avós, as histórias que você escuta, que você não muda. Quando você fala de planejamento financeiro, você já vê lá atrás, lá quando você recebia ali uma moedinha que você colocava no cofre, e já tinha alguém que já te orientava, guarda, porque isso vai ser importante. Então já te ensinava para a vida o quanto era importante você se organizar, né? E ter um resultado positivo. Então muito das coisas, ela começa ali no seio da casa. Né? Eu sempre falo que a mesa é muito importante, a conversa ali com os pais, a conversa com as pessoas ali do seu seio familiar faz toda a diferença. E aí a gente vê, porque quando a gente vê a Ju, que a gente fala assim que ela é incrível, né? Eu já chamo ela de Ju, porque já viu, né? Eu falei assim, olha, eu me apaixonei, gente, o dia que eu conheci essa mulher, a forma que ela falou, o abraço, você às vezes não precisa falar, o abraço diz tudo, o sorriso diz tudo, e você sempre se preocupou em trazer e oferecer o melhor, e ter o orgulho do seu filho, porque você sabe o que você ensinou, e é o que o seu filho leva para uma vida inteira. Então acho que isso faz toda a diferença. E aí veio a Samira, né? Uma menina, né? Porque aí tinha o menino, com certeza, né? Um menino numa casa é o queridinho da mamãe, e a menina é a queridinha do papai. Que começa lá atrás já, né? Que a Samira também se dedica lá na empresa. E aí como que foi quando a Samira chegou em casa, que tinha o Samir depois de quanto tempo? 2 anos e meio? 2 anos e 9 meses que ela chegou. Não, mas ele aceitou muito bem. Porque, assim, quando meu marido levou para conhecer a irmãzinha na casa de saúde, ela levou um monte de presente para ele, né? Quando ele chegou lá, meu marido, né? Que ainda estava lá meio apaga. Já fez uma psicanálise ali. Exatamente. Aí deu os presentes, a sua irmã trouxe para você e tal. Ele aceitou muito bem. Não teve nenhuma dificuldade, nenhum problema. E assim, os 3 filhos que eu criei também foram homens, né? Meninos. Então tinha ele mais 3 e ela só de menina, mas ela sabia se defender. Ah, que bom! Sabia se defender. Ela tinha até apelido de Mônica, né? Porque pegava a coelhada. Acaba todo mundo, né? Ela se defendia, né? Porque eram 4 meninos mas é uma convivência muito boa, graças a Deus. E eles mesmo, assim, o último que eu peguei no abrigo, né, foi do abrigo. Então o juiz chegou perto de mim e perguntou, esse aqui, porque tem aquelas audiências de 6 em 6 meses, né? Para avaliar. Né? Aí ele virou para você, aí esse aqui era o Gilmar. Aí falei, não, ele vai lá para casa, as férias todas, as férias já eram 2 meses, dezembro, janeiro. Vai para cá, a senhora não quer ficar com esse também de vez, não? De vez. Aí eu virei e falei assim, bom, depende da minha família, né? Eu não moro sozinho. Se eles aceitarem mais um, aí eu falei com eles, não, mãe, não tem problema não, mais um, menos um, aceitaram. E lá em casa quase que estava virando um abrigo também, né? Que bom. Mas foi uma convivência boa, eles aceitavam muito os irmãos de criação, né? E graças a Deus todo mundo se deu bem.
nós estamos aqui nessa luta. Meu orgulho também, por exemplo, sábado passado agora teve uma festa enorme lá no abrigo. Todos eles trabalharam muito. A Samira no caixa, ele também supervisionando o caixa, as netas na barraca da Boca do Palhaço, a Nora também trabalhando. Todo mundo engajado com o mesmo vários propósito. Funcionários do escritório, vários assumiram várias posições. Ela arrasta. Estava todo mundo, tinha uns 20 funcionários do escritório trabalhando lá também, ajudando, porque deu 1.600 pessoas nessa festa, né? Então, assim, meus funcionários, às vezes eles deixam de trabalhar lá no escritório, falam assim, dona Jusceia, hoje eu estou com pouco serviço, posso pôr abrigo? Eles vão para o abrigo e fica lá, ajuda a fazer um monte, separar roupa, porque nós temos uma loja que é um brechó, ajuda na parte da doceria, ajuda vários setores lá. Tem um que é do TI, ele cobre toda a parte de tecnologia, de câmeras, porque o abrigo é um Big Brother. Exatamente. Então, apoio para o abrigo. Muito apoio. Então, assim, a gente consegue que todos eles se abracem a nossa causa, sabe? Muito a gente legal. consegue, todos os funcionários eles têm orgulho de ir para o abrigo, têm orgulho. E assim, nós lá temos um grupo do WhatsApp e é considerado família. Todo mundo é bom dia, família, boa tarde, família, quando a gente vai passar algum recado. E realmente é uma família, porque a gente acolhe o funcionário em todos os sentidos, né? Tanto da parte da saúde, quanto da parte familiar. Eu, como sou a mais velha do escritório, elas vão na minha sala para contar as dificuldades, pedir opinião, pedir conselho, né? E aí a gente consegue fazer. Realmente, eu tenho funcionário lá com 45 anos na nossa empresa. Legal, né? Metade do nosso escritório, os funcionários têm mais de 30 anos conosco. Eita, nós, hein? E aí, Samir, fala pra gente aí na sua adolescência, né? Você começou com 14 anos lá no escritório. E aí já vem um escritório que você seria a terceira geração, né? Que já vem com esse pessoal. Como que foi para você começou a adquirir esse espaço para conseguir o respeito? Conta aí, compartilha com esse público aí como que foi essa experiência. Eu não tive dificuldade, não. Foi tranquilo? Todos me receberam muito bem, me orientavam, me direcionavam, me ensinavam o serviço. E logo depois, quando terminei o ensino médio, já passei para a Universidade Federal, que era referência em contabilidade lá no estado. Mas aí você foi para contabilidade primeiro? Sim, contabilidade direto, foi a primeira. E na UFRJ tinha uma busca das Big Four e das empresas públicas muito grande por mão de obra, porque lá a formação era muito boa. E eu resisti desde sempre lá. O único emprego que eu tive foi o escritório, trabalhando lá. E não me arrependo de ter ficado esse tempo todo, não. Eu acho que a gente construiu uma empresa sólida, com valores muito fortes, que é referência no que faz. Eu não ligo para luxo, para soberba, para nada disso, por conta de todo o ensinamento que tive em casa. O dinheiro nunca foi prioridade na condução do nosso trabalho. A gente sempre prezava por entregar um trabalho de excelência, ensinado por ela. Sim. Sempre fazer o certo da melhor forma possível, em que o objeto seja a necessidade e a qualidade do serviço entregue ao cliente. E aí a remuneração é consequência. Quando você trabalha muito bem, as pessoas aceitam te pagar muito bem também. É sempre assim mesmo, quando você faz um excelente trabalho. E é tudo fruto do trabalho. Eu falo que nada é por acaso, né? Tudo tem que ser fruto do nosso trabalho. Acho que a partir do momento que você decide fazer algo que você vai transformar. Eu falo assim, até que o nosso segmento, quando chega uma empresa, um empresário lá, e fala que ele quer montar a empresa e tal, você está fazendo parte daquele sonho, né? Sim. E é um sonho. O que vale a pena falar, Rô, é que quando a gente constrói uma empresa como essa, quando a gente se doa para um projeto como esse, a gente impacta muito a vida das pessoas, né? O nosso trabalho de contabilidade é exatamente o que você falou. Ele torna a realidade
o sonho e o desejo das pessoas. Sim. Então, se a gente for negligente, se a gente for, sabe, incapaz tecnicamente, a gente tem uma responsabilidade muito grande, às vezes de gerar um prejuízo muito grande para o cliente também, entende? Por isso que eu sempre busquei conhecimento e ela me proporcionou isso, né? Então, entregar um trabalho de excelência porque você tem uma responsabilidade muito grande e você não pode estragar a vida de ninguém. Com certeza, né? Lá no escritório a parte financeira não é minha. Porque nem minha. eu presidente de orfanato. Você imagina se eu deixo ela tomar conta do financeiro? Nossa. Vai doar serviço para todo mundo de graça. E fez muitos anos isso. Então, parte financeira não é comigo. Quando o cliente às vezes vem falar, dona Tia, desculpa que eu estou lhe devendo. Eu falei, não sei que está devendo. Porque nem estou sabendo, cuida lá. Não assumo a parte financeira de jeito nenhum, senão eu perdoo a dívida de todo mundo. É verdade. Ô, Samir, fala pra gente qual que é o desafio de uma sucessão aí para essa galera que às vezes tem uma empresa, né, de contabilidade ou de qualquer outro segmento que foi construída, né, por um avô, pelo pai, e tem essa oportunidade de ser um sucessor, mas às vezes a pessoa tem outro sonho que tá tudo bem também, da pessoa ir buscar outra coisa. Sim. O que você fala aí pra essa galera aí que tá chegando jovem, né? Então, são 31 anos lá no escritório, a gente trabalhando juntos aí, a gente nunca teve problema, a gente nunca teve uma discussão de trabalho, Nunca. Divergindo, porque a gente sabe o limite do escutar, o limite do falar, como a gente pensa muito igual, sabe? A gente tem uma construção de raciocínio muito parecida, e isso sempre foi muito, muito, muito leve. E a gente acompanha empresas, né? Os meus 31 anos, os 56 anos dela, a gente assessora empresas e várias vezes a gente viu negócios maravilhosos sucumbindo porque esse choque de gerações e de pontos de vista de gestão diferentes não conseguiram ser encaixados, sabe? E é uma pena. Eu acho que o entendimento e a convergência tem que existir sempre, e aí dos dois lados, né? Quem está chegando não pode achar que quem está lá há muito tempo não sabe de nada, porque agora tudo mudou, porque a forma de gerir as coisas é outra. E quem está lá na frente do negócio há mais tempo também, a geração que antecede, também não pode achar que sempre foi assim, sempre deu certo, não vem para cá com mudança não, porque não é desse jeito. É o equilíbrio, né? A gente entender que as coisas mudam, que os processos eles se melhoram, e a troca. Então ela tem muito da experiência de vida, muito da condução do atendimento do cliente. Eu trago as ferramentas novas, eu apresento novos processos, trago às vezes novos produtos e serviços para a gente oferecer para o cliente também. O CRC, esses anos todos que eu passei no CRC, toda essa exposição que eu tive, para mim a quarta faculdade foi o CRC, o que eu aprendi mais no CRC foi valorizar o meu trabalho. Sim. Você entrega o teu trabalho gratuito para uma categoria. O meu trabalho nesses anos todos como presidente sempre foi pautado na valorização do profissional da contabilidade, no reconhecimento social que o contador merece ter e não tinha. E no Rio de Janeiro hoje a gente tem uma classe reconhecida, valorizada, e a sociedade tem um entendimento pleno do quão o contador é importante para a vida deles, né? Tanto quanto pessoa física quanto em pessoa jurídica. Então, esse reconhecimento e essa valorização, naturalmente, eles trazem a consequência da melhor remuneração e de um sentimento de valor mesmo. Que a gente sabe que é desafiador mesmo, né? E aí a gente fala, né? Poxa, Samir estava lá no escritório, trabalhando, entregando o seu melhor, e ali dentro da cidade, qual que é a cidade que vocês moram? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Campo Grande. Campo Grande é a cidade lá que vocês Campo ficam. Grande é um bairro. É um bairro. Gente, Campo Grande. É um bairro do município do Rio de Janeiro. Que é enorme, né? Não, na verdade, Campo Grande é o maior bairro da América Latina. Gente, ele é o maior bairro da América Latina. Esse cara fala pra caramba.
Fala pra caramba, conhece um monte de gente. E aí, como que foi, Ju? Na hora que você falou, na hora que de repente ele tá lá no seu escritório, trabalhando, vocês têm clientes, a sua empresa é uma empresa reconhecida, vocês fazem um bom trabalho, tanto social quanto o trabalho para os empresários, né, lá profissional. E aí, de repente, esse cara se torna aí presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Nossa, aí você nem imaginou isso lá atrás, né? Porque eu acho que as coisas aconteceram. Como que foi isso para você? Foi assim, eu participei lá no Campo Grande, na Zona Oeste, tem a Ascontaso, né? Que era uma associação de contadores. E aí eu participava também. E eu tinha um trio, que era eu, Luiz Gonzaga, Eduardinho, que nós preparávamos decretos de coisas que prejudicavam a nossa área lá, e nós levávamos para o prefeito, ele assinava, então tinha isso tudo. E nós, lá Campo Grande, dependendo do trânsito, a gente leva 2 horas para chegar no centro da cidade, 3 horas, né? Então, o que acontece? Nós fomos, eu, Samir, acho que mais alguns contadores, né? Não me lembro bem. Fomos no CRC solicitar que os cursos, que naquela época era só presencial, né? Sim. Fossem também em Campo Grande. E eles falaram, se você conseguir público para isso, então nós vamos levar. E realmente nós lotávamos a sala, porque antigamente, quando não tinha computador, não tinha nada, o nosso escritório já era uma referência. Eu enviava as coisas do nosso computador para os outros contadores. A gente, até hoje, muito estágio a gente deu nesses 56 anos. Então, foi assim, já era conhecido. Quando nós começamos a levar os cursos para Campo Grande, lotaram, né? E aí a Vitória, quando resolveu montar uma chapa para disputar a presidência, a chapa dela para disputar a presidência, na época era com o Larroque, e ela foi a Campo Grande convidar, né? O Samir, convidar a gente para poder ir, o Samir foi. E aí eu saí no Campo Grande inteiro, que também nós temos muitos contadores lá. É o maior bairro, então também dá trabalho. Né? Eu fui de escritórios, eu visitei cerca de 80 escritórios, fazendo a campanha para a chapa deles. Era a chapa 1, e eu visitava Campo Grande, Santa Cruz, Santíssimo, Realengo. Eu visitei muitos escritórios pedindo voto, e realmente eles ganharam na época, né? Foi uma diferença de 300 e poucos votos, né? Foi pouco. Porque o Larroque era muito conhecido, ele já era presidente do CRC há muitos anos, ele também era da junta comercial, então assim, e a Vitória, aquela nordestina, né? E muito dedicada, mas lutadora, e a chapa ganhou e ela foi lá, 4 anos ela foi presidente. E o Samir aí começou a trabalhar lá no CRC. De lá ele foi, depois foi o Ladeira, e o Ladeira falou, eu só fico 2 anos, você vai assumir, sempre ele falava isso. Mas com o Ladeira, o Samir como vice do Ladeira, ele já começou a trabalhar bastante, né? Então, assim, esses 4 anos que ele ficou como presidente, ele se dedicou muito, ele trabalhou muito. Era uma coisa impressionante o que ele fez pelo CRC. Apareceu até uns fios de cabelo branco. Ixi, caiu causado pelo CRC. Porque ele é assim, ele é muito responsável. Então, quando ele assumiu isso, ele realmente se dedicou demais. Ele fez a diferença do CRC. Não é porque esse meu filho não, mas ele fez a diferença. Você como mãe, naquele momento que você viu que você tem a sua história inteira, que você é profissional da contabilidade, empresária da área contábil, quando você viu o seu filho, presidente ali da classe, né, o maior, né, daí da classe, para você ali, no seu íntimo, sabe aquela coisa de mãe? Meu filho é presidente do CRC. Como que foi isso para você? É um orgulho muito grande, né, e eu fazia assim tudo para ajudar ele no que podia, né. Teve uma vez que foi uma convenção nacional, né, de estudantes, de jovens, e aí veio um pessoal lá de Goiás, divisa com Pará, Tocantins, né,
e veio de lá e eles fizeram rifa, eles fizeram tudo para conseguir um dinheiro, para alugar um ônibus para trazer. E aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, né, que eu estou em São Paulo. Você está em São Paulo, tá na minha casa. Estou na tua casa. E lá eles não tinham condições de pagar hotel, de nada. E aí o Samir falou, mãe, nós temos que dar um jeito de hospedar, eram quase 40 estudantes. Tá vendo? As histórias que vale ouro, que ninguém sabe, né? Mãe, nós temos que hospedar eles. Então, nós temos um salão de festa, e aí eu fui no abrigo, peguei 40 colchão, comprei lençol, comprei travesseiro, comprei tudo, e fizemos dentro do salão de festa um hotel. Botou uma cozinheira, café da manhã, almoço, jantar. Almoço foi... Olha, eles foram embora chorando. Fez parte, né? Então vocês faziam parte, né, dessa história dele ali, de estar no CRC, e você tinha um super orgulho de saber que seu filho, né, estava nessa posição, mas você era o apoio total para que ele pudesse entregar o melhor, porque pelo que vocês começaram aqui no início da nossa conversa, entregar as coisas com excelência, com dedicação, com responsabilidade. E aí quando ele estava lá, você apoiava junto com a sua família, junto com as coisas lá, para que desse certo. Que desse certo. E agora a gente também... Ele agora está presidente da Associação Comercial Industrial lá de Campo Grande, então ele não para com os eventos de jeito nenhum. Ele assumiu, tomou posse em janeiro, e nós já fizemos acho que uns 5 ou 6 eventos. E aí eu tenho que preparar o coquetel, o lanche para o final, Dia Internacional da Mulher, das Mães. Chama que é show, hein? Chama que é lá, show. Eu preciso ir lá, ó, chama que é show, pô. Muito evento, muita coisa. Interessante, né? E aí o Samir, ele ficou todo esse tempo, contribuiu para a nossa classe de uma forma muito especial, de uma forma muito dedicada. A gente se conheceu através disso, daquilo que ele entregava. Mas o que eu vejo, né, que é tão importante, né, o ensinamento, o conhecimento, aquilo que você viu, porque ele já era uma pessoa dedicada lá da infância, né? E hoje você fala que ele fala inglês, que ele tem 3 faculdades, tem a 4ª faculdade, que foi a experiência de você estar exposto a uma sociedade, porque a partir do momento que a gente está aqui batendo esse papo, a gente está dando a liberdade das pessoas pensarem o que elas quiserem a respeito das coisas, mas nós sabemos quem somos, o que fazemos, o que entregamos, e é isso. Eu acho que nós, seres humanos, a gente precisa caminhar todos os dias em fazer o melhor. Eu costumo dizer, se todos os dias a gente acordar e melhorar um pouquinho, o ano inteiro você melhorou 365%. Então é entregar, é fazer acontecer. E aí, Samir, e aí a sua vida, aí essa loucura que você tinha com o CRC, e você tem a sua vida pessoal. Qual era o maior desafio aí da sua vida pessoal, com a família, com os filhos? Como que ficava toda essa trajetória aí? Preocupação grande, né? De você largar a sua empresa para poder tomar conta de um projeto muito maior que iria melhorar, impactar a vida de tantos profissionais lá no meu estado. Eu confesso que a preocupação era muito grande de voltar 4 anos depois e não ter mais o escritório como tinha, com a estrutura, com o tamanho, com a carteira de cliente. E voltei, estava tudo direitinho no lugar, e agradeço muito a ela, a irmã, aos meus colaboradores, a esposa, todo mundo que vivencia o dia a dia ali do escritório. Todo mundo contribuiu bastante para que tudo acontecesse, e eu sempre usava uma frase para elas, falava, vocês trabalham no escritório do presidente do CRC, então não me dá problema, pelo amor de Deus. O trabalho tem que ser de excelência, tem que continuar sendo de excelência, e elas internalizaram isso e sempre fizeram muito bonito. E a gente também sempre honrou isso. Levava a equipe inteira para os congressos do CRC, sabe? Conectando porque não é o exemplo ela. Que você falou desde o início. Então vamos lá, um recadinho, né? Então se você está dentro de uma entidade, ou se você está dentro de algum projeto, que tanto que você está investindo nesse projeto, levando as pessoas a participar. Sim. Acho que isso é muito importante, porque não adianta, eu faço, convido todo mundo, eu não levo a minha equipe, eu não treino as pessoas, eu Sim. não vivo aquilo que eu estou falando. Acho que isso faz a diferença. Nós alugávamos ônibus para levar elas nas convenções, todas elas,
elas ficavam maravilhadas, porque era um dia que fechava o escritório e levava todo mundo. Levamos várias vezes. Fechava o escritório para proporcionar um dia de conhecimento ao time. Isso faz toda a diferença. E quantas coisas, Samir, você deixou, né? Que você perdeu, aniversário, festa, casamento, por conta de um outro patamar que você estava. Você teve esses períodos que você tem que decidir em estar representando, em estar com a família, em estar no aniversário de um filho, estar com a esposa, com a mãe. Como que foi isso? Essas ausências, esses picos, né? Que acaba tendo, que é lá no cantinho que a pessoa não vê que você tá chorando, né? Sim. E a pessoa só vê que você tá bonito, mas você não viu ali que você tá ali num lugar, num evento, e você tem aniversário de uma pessoa que você ama e você teve que abrir mão disso. É compromisso, né? Compromisso. Eu costumo dizer que o maior desafio do ser humano é formar seus filhos cidadãos de bem. E eu já disse aqui no início que o exemplo é muito mais forte do que a palavra, né? Então, foi só fazer o que eu aprendi com ela. Sim. E eu aprendi com meu pai, né? Porque o escritório era dele, foi ele que fundou. Então, ele também era uma pessoa muito correta, muito honesta, e ele me ensinou também. O que eu aprendi com meu pai, eu passei para eles. Vou trabalhar, né, gente? Olha, e eu vou falar uma coisa, você ser empresário da área contábil é tudo de bom, né? Porque você tem o cliente ali, quantas coisas você pode oferecer para esse empresário, né? Quantas coisas você pode aprender, quanto você pode agregar de conhecimento, de desenvolvimento e fazer toda a diferença. E a gente vê que as histórias que valem ouro, né, que a gente fala, e é verdade, porque normalmente as pessoas vê só um lado, né? Não vê lá o lado da onde você estudou, os perrengues que você passou, né? Porque não tem perrengue aí? Você quer contar um perrengue da vida? Porque tem, todo mundo tem. O perrengue da vida, alguma coisa que você teve. A gente já entrevistou várias pessoas, a gente conversou com uma... Nossa, minha mãe passou 2 dias numa fila para conseguir uma vaga para me estudar numa escola. 2 noites. A avó ficou 2 didias seguidos. Você tem noção você passar 2 dias numa fila, comendo e bebendo na fila, para você conseguir algo para alguém? É o que eu falo aqui. A gente tem que aplaudir e honrar essa trajetória que ela construiu, porque você imagina com 18 anos terminar o curso técnico em contabilidade, constituir um CNPJ e ser dona de uma empresa de contabilidade com 18 anos, sem colaborador, né, e passar 56 anos vivenciando essa profissão, construindo os sonhos das outras pessoas, gerando emprego. A gente chegou a ter uma carteira de colaboradores de quase 90 funcionários. Então, ela levou o escritório sozinha por muitos anos. Desses 56 anos, pelo menos uns 20 anos ela levou sozinha nas costas. Depois que eu e a irmã chegamos para ajudar, para contribuir, aí tudo se consolidou, tudo se estruturou. É natural, mas ser mãe de 2, cuidar dos pais dela também, né? E cuidar de tantos colaboradores e fazer dessa empresa contábil uma empresa de referência, né? Porque meu pai, quando fundou o escritório, a gente era uma garagem, né, na frente da casa. Tá vendo, gente? Ó, olha lá a história. Começou numa garagem, tá? Então, às vezes a pessoa, não, é porque começou numa garagem. Não tinha carro, mas tinha garagem. Não tinha carro, mas tinha garagem. Aí ele começou a abrir o escritório lá, comprou a mesa, a cadeira, naquela máquina de escrever. Manual, naquela época era manual, uma máquina de calcular de manivela. Fez curso da datilografia, passou no curso? Passou, coisa boa, era uma vitória, né? Meu curso de datilografia. E ali a gente começou na garagem, né? Aí levamos um mês sem aparecer cliente nenhum. Aí apareceu primeiro um bar e nós ficamos muito felizes. Aí foi vindo, devagarinho foi vindo e a gente foi constituindo. Aí depois, meu pai, aos poucos, conseguimos, lá na nossa residência mesmo, pular da garagem para um pedaço no segundo andar. Fizemos um segundo andar, subiu de nível. Aí, na época, era taco, então dia de sábado é que eu encerava.
né? Eu não tinha ninguém para ajudar, como hoje tem para servir cafezinho, para servir água para os clientes, né? Chocolate, nada disso tinha. Então eu que lavava o banheiro, eu que fazia isso tudo. Tirava a beca e fazia essas coisas todas. Mas foi uma maravilha, né? Foi uma maravilha, porque a gente dá valor a isso tudo, né? Meu pai e minha mãe sempre foram muito trabalhadores, né? Minha mãe costurava para fora para ajudar a criar a gente. O primário, naquela época, a gente fez em escola do município, né? Lá do Rio de Janeiro. Depois, quando passamos para o ginásio, que na época era ginásio, que meu pai conseguiu uma parte da bolsa de estudo, e aí eu e minha irmã e meu irmão conseguimos nos formar, todos os três se formaram, né? E assim, isso tudo fez com que... Hoje tem festa de 15 anos, tem tudo, nós não tínhamos nada disso, né? Mas ninguém morreu por causa disso, todo mundo feliz, amor. Tinha alegria. Exatamente. Tinha, né? Vocês conseguiam ali, ó, todo mundo junto, né? Todo mundo junto. Então, assim, o exemplo que eu tive da minha mãe e do meu pai, né? Do trabalho, né, que eles sempre ensinaram pra gente, foi simplesmente que eu passei para os meus filhos e eles realmente absorveram, né? Eles foram criados assim. Na época, quando eu criei eles, presente era no aniversário, Natal e Dia das Crianças. Não era toda hora. Mesmo que eu pudesse dar, eu não dava. E eu falava para eles, vamos esperar o Natal. Mamãe, eu queria isso, vamos esperar o Dia das Crianças. Né, para eles sentir um pouco a dificuldade, né? Então você já treinava a disciplina. E quando resignação. Né? Porque, olha, é o Natal, né? Então, porque eu falo, você não tem que ser mimado, você tem que ser treinado. Né? E a gente que é pai, que é mãe, a gente sabe como é difícil negar, difícil né? Criar, Difícil negar. A maioria não nega, parte. Resolve o problema, resolve a ausência dando presente. Tinha um jogo chamado Jogo da Vida. Sei, você lembra? Porque assim, eu e o Samir, né, a gente tem mesma idade, então o negócio é meio... Não, ele é mais novo que eu que exatamente. E o jogo da vida... Eu sou mais velha. Naquela época a gente jogava muito, né? Dia de domingo, assim, sentava brincando com eles. E tinha uma hora lá que tinha vingança. E eu sempre dizia para eles, pula a vingança, aqui não tem vingança. Ali naquele jogo, a gente já ensinava que não existe vingança na vida da gente, né? Você lembra disso, né, Samir? Ela perdia o jogo, mas não vingava. Não podia vingar. Coisa pequena, né? Mas que pro filho aquilo constrói, né? Olha como uma orientação dentro de casa, seja ela num jogo, numa fala, num exemplo, como isso muda o pensamento de uma pessoa que você está criando, né? Sim, que é seu filho. Quando eu era criança, uma vez, a gente estava no shopping, entramos numa loja, tinha uma nota de R$50 no chão. Aí ela abaixou, pegou, falei, pô, mãe, R$50. Ela pegou a nota, foi lá no caixa, entregou, alguém perdeu esse dinheiro, eu vou deixar aqui no caixa, podem vir buscar. Eu falei, mãe, o dinheiro estava no chão, mãe. Vão inventar. Tu não roubou, não, o dinheiro estava no chão. Ela falou, o dinheiro não é meu. Entregou. Marca, eu tinha o quê? 7, 8 anos. Hoje, não quero nada que não seja meu. Então, olha que incrível, né? E você ali naquele momento, ensinando. Então, a gente falou da disciplina, né? Porque assim, são 3 vezes por ano que você vai ganhar presente. Eu tô treinando, não precisa você querer tudo. E hoje a gente tem uma geração tão complicada, né, Samir? Consumista. As pessoas querem consumir tudo o tempo todo, as pessoas querem aparecer o tempo todo, é uma concorrência. O que você fala aí para esses pais, para essas mães dessa geração? Ju, qual é o seu conselho para essa pessoa que está nos assistindo? Vai ter muita mãe aí assistindo, muita mulher assistindo. Qual o conselho que você fala? Pode falar viradinho ali, ó. Não, na realidade, assim, o não é muito importante na vida de uma criança, de um adolescente, né? Gente, mesmo que você tenha condições, eu acho que tem que dizer não. Não vai, não, no momento eu não posso, no momento não dá para te dar isso aqui, porque tudo que é muito fácil, amanhã depois a vida pode proporcionar que ele não tenha toda a facilidade que os pais hoje possam dar. Sim. E aí, como é que vai ficar? Se ele está acostumado a tudo, a todo momento.
Então, mesmo que vocês tenham condições de dar, tem alguns momentos que vocês dizem, não posso, não vou dar, e não quero. Eu nunca dei um tapa nos meus filhos, nunca. Mas quando eu sabia que eles fizeram alguma coisa errada, algum detalhe, eu sentava no quarto com eles, à noite, né, que era o momento, e conversava. Hoje tem conversa aqui. Conversava, até sentir que a lágrima vinha nos olhos deles. Aí eu atingi o sentimento deles. Mas era o que eu fazia, nunca dei um tapa. E todo dia à noite, como eu ficava muito ausente, como foi a escola, com o coleguinha. E outro trabalho de casa sempre foi lá em casa. Todos os coleguinhas. Tinha trabalho de pesquisa, trabalho em grupo. Era tudo lá em casa. Eu preparava o lanche, a turma toda. Quando tinha teatro, vestia os ternos do pai, minhas roupas, as garotas. Tudo lá em casa. Porque aí eu observava cada colega. Cada atitude deles, como é que era. E até hoje, aniversário, eu ia no aniversário, não tinha essa história, mãe, paga mico, fica perto de mim, não. Não, eu participava de todas as festas, eu ajudava no final das festas a limpar com as outras mães, fazia tudo. Eu participava dos 15 anos das colegas dele, que aí nessa época já tinha festinha. Então eu participava de tudo. A formatura... Quem arrumou a formatura toda da Samira na contabilidade fui eu. Eu aluguei o salão de festa, eu aluguei o retratista, eu fiz tudo. Então, participei muito da vida deles, embora trabalhando demais, mas essas atividades... Festa do Dia dos Mestres, naquela época tinha festa, aí tinha que botar o bolo, o presente, arrecadava o dinheiro de cada um. Como contador, eu já fazia um balancete para apresentar a cada mãe, quanto foi arrecadado, quanto foi gastou de cada coisa ali. Então, eu participava disso tudo deles. Então, a dica de hoje é o tempo com qualidade com seus filhos. Isso aí. Porque nada justifica você ter um tempo de qualidade com seus filhos. Para você poder ensinar, para você poder observar, por mais que você tinha o trabalho, que em algum momento na vida a pessoa sentia que a ausência por conta de você estar no trabalho, mas o tempo que você estava com os seus filhos, você se dedicava e observava e fazia parte daquele momento que eles estavam vivendo. E isso é muito bom. Obrigada por essa contribuição. Então, o Chama de hoje, hein? Tempo com qualidade com seu filho. E você, Samir, como que você está treinando aí as suas meninas, essa geração? É desafiador, né? É desafiador. Duas meninas. É desafiador. Eu tento replicar esses processos que ela fazia com a gente, porque eu tenho convicção de que funcionaram, né? Eu sou a prova viva disso, mas não é fácil. Os dias de hoje, eles mudaram muito. Parece que impor limite é algo errado, né? E eu ainda luto para que seja desse jeito, por mais que quem está no teu entorno às vezes não impõe limitação nenhuma a nada. Sim. E aí acaba você sendo comparado. Mas por que fulano pode e eu não posso? Por que fulano ganha e eu não posso? Eu falei, porque você não é filho do fulano, você é filha do Samir. Todo mundo. É filha do Samir. Que pena ou que bom, né? Você é filha do Samir, então não vai sair hoje, não vai ganhar isso. E eu sei que eu estou construindo. A raiva hoje é o ensinamento de amanhã, sabe? O desapontamento de hoje é o agradecimento de amanhã, porque aconteceu comigo, então vai acontecer com elas também. Então, espero ser tão bem sucedido na construção de pessoas de bem com as minhas filhas, como ela foi com os filhos dela. Que legal, é isso aí. A gente tem que ir levando para o próximo patamar aquilo que tem de bom. E você fez tudo isso sem agressão e sim com o coração, né? Então, acho que fica a dica aí para as pessoas, porque assim, tá acabando o nosso bate-papo, porque é tão rápido, a gente teria um dia inteiro pra gente ficar conversando, falando de história, de experiência, que eu acho que isso muda, né, a vida da gente, porque você vê que todo mundo teve uma trajetória, né? E esse resultado, acho que quando o filho dá certo, é algo assim top. A gente muito. Fala sempre, quando você vê, poxa, meu filho deu certo, então valeu a pena aquele tempo que você se dedicou, aquilo que você entregou, aquilo que você ensinou. E aí eu gostaria muito que você, Samir, colocasse suas considerações finais, que você fizesse barulho, que você tá no Chama que é Show, aqui você chamou alegria, você chamou prosperidade, você chamou saúde.
Então nós estamos no momento que a gente vai trazer e fazer parte aí da história de outras pessoas. Porque você é uma pessoa, assim, extraordinária, você sabe o quanto eu gosto, o quanto eu respeito, o quanto eu considero, porque eu acho que faz toda a diferença da gente se relacionar com pessoas que deram certo, com pessoas que está dando certo todos os dias, porque a pessoa tem o melhor a oferecer. Então, você é um amigo querido, gosto demais, fico feliz de você ter aceitado o nosso convite, ter feito essa correria para estar aqui com a nossa querida aqui, para a gente conseguir gravar esse programa hoje. Eu tenho certeza que vai agregar aí na vida de muitas pessoas. Eu agradecer a oportunidade de estar aqui, dividindo um pouquinho. Você conseguiu fazer o que ninguém fez até hoje, que é desnudar, né? A minha história, né? Eu sempre um cara reservado, sempre um cara fechado. As pessoas sabem o que está ali nas redes sociais ou no acompanhamento do meu trabalho, mas sempre tudo muito voltado para o profissional. O pessoal sempre bastante restrito. E agora quem assistir isso aqui sabe que eu era manhoso, sabe de tudo. Manhoso, mas era estudioso, né? Só videogame, só e colégio. Olha a cara dele, até hoje. Nunca soltou uma pipa. Ai, nunca jogou uma bola de gude. Gente, Samir era nerd. Ai, meu Deus. Não sabe soltar pipa e jogar bola de gude até hoje. Nem gosta. Nem gosta, né? Até acabou, né? Até acabou. Não, tem pessoal que solta pipa ainda também. Né? E você, Ju, muitíssimo obrigada mesmo na sua fala. Eu falo que todo podcast eu fico muito emocionada mesmo, porque eu falo que você ouvir das pessoas que você não é único, né? Que passou por alguma situação, que você tem alguma história de superação. Eu sei que vocês tiveram várias histórias de superação e isso faz toda a diferença. E a gente poder estar aqui, nós temos a oportunidade, pós-pandemia, estarmos aqui, conversando, falando e criando, construindo sonhos para todos nós. Então, você é uma querida, você chegou hoje e nós temos aí 3 dias, tá? Porque não pensa que vai ficar livre de mim. Temos 3 dias para passear, para a gente fazer bastante coisa aqui, porque você está perto de pessoas que te agrega alegria, felicidade e conexão, não tem preço. Muito, muito obrigada por esse carinho enorme de você estar aqui, viu? Eu que agradeço muito o carinho, não só comigo, com o Samir, mas com toda a minha família, né? Quando você vai no Rio de Janeiro, a gente encontra. Então, muito obrigado por tudo. E para a gente não foi nenhum sacrifício, foi uma alegria muito grande encontrar de novo você. E nesse programa aqui maravilhoso, que você conduz muito bem, com muita alegria, com uma energia lá em cima. Mulher habilidosa. Então, eu só posso pedir a Deus que te abençoe muito. Ai, amém. Obrigada. Eu tenho certeza que isso só pode acontecer porque nós temos aí um elenco maravilhoso que são vocês. Vocês são um elenco aí que faz parte aí desse show. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir construir coisas assim maravilhosas. A tia Rô tá aqui para mandar um beijo enorme aí para minhas meninas, que eu sou apaixonada. Tô morrendo de saudade, louca para vê-las. Maria Fernanda também. Então tô aí, um grande beijo para essa família linda. E chama que é show. Samir, qual é a sua rede social? Fala aí para o pessoal. Jogou na rede social Samir Neme, ASG.Rio, CRCRJ Oficial. Tô nessas 3 aí, que eu gosto de trabalhar, não trabalho pouco não, então tem vários canais. Pessoal, aí que vocês quer conseguem procurar eles, você vai achar facinho na rede social. Obrigada, e vocês curte o nosso canal, compartilha com as pessoas, chama que é show, que nós temos certeza que a cada dia isso está sendo transformador na minha vida e na vida de vocês que estão com a gente. Então, vem comigo, chama que é show!